Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo um tema na área de pavimentação, que é a elaboração de um traço asfáltico através da metodologia Marshall. Para quem quer saber um pouquinho mais, dá uma procurada lá no site do DENIT com relação às normas, a norma 043 de 95 e a norma 031 de 2006. Então, o que é essa metodologia Marshall? Marshall, ele desenvolveu esse procedimento para você elaborar uma massa asfáltica que possa ser utilizada como revestimento de uma via, seja ela urbana, rural, para uma cobertura, né, na plataforma de rolamento, com agregados graúdos, miúdos e o material aglutinante, que é o ligante asfáltico. Seria um pavimento flexível. Bom, para eu poder desenvolver todo o procedimento, eu vou precisar, lógico, de um laboratório, de materiais que vão ser os agregados graúdos, miúdos e o ligante asfáltico que eu tiver disponível, e executar uma série de ensaios e cálculos referentes a essa metodologia e a outros ensaios que eu necessito, que nós chamamos de caracterização. Essa caracterização é referente a quê? Aos materiais que eu vou utilizar. É como se fosse uma receitinha de bolo. Então, eu vou ter agregados e vou ter o material que vai se misturar nesse agregado, que vai servir de cola, que é o capo. Bom, na concepção inicial, eu preciso fazer alguns ensaios de caracterização desses agregados. Quais são os ensaios principais? Né? Os principais é a parte do ensaio físico, que me dá informações sobre as características físicas de cada um desses materiais que eu vou utilizar na minha receitinha de bolo. Então, eu necessito fazer nos agregados, tanto no graúdo como no miúdo, eu necessito fazer a granulometria, que seria numa fichinha dessa aqui, certo? Além da granulometria, eu também precisaria fazer o ensaio de densidade real e o ensaio de densidade aparente. Todos eles têm norma lá, se você procurar lá no site do DENIT, metodologia de ensaio, você vai encontrar essas normas referentes aos agregados. Esses ensaios de caracterização, eles vão me auxiliar nos cálculos que eu preciso para poder desenvolver a metodologia Marshall para elaborar o meu traço asfáltico. Então, aqui no GPA, eu já fiz o meu ensaio de granulometria, eu já fiz o meu ensaio de densidade real, o meu ensaio de densidade aparente, e eu vou colocar os dados aqui. O GPA, ele é voltado principalmente para o revestimento flexível, com as especificações da Infraero, ou seja, para um pavimento da Infraero, CAP e Binder, e do DENIT, né, na parte rodoviária. Então, nós temos a parte aéreo e temos a parte rodo aqui, tanto para capa e Binder, né? Bom, eu coloco os dados que eu quero, referente se é DENIT, se é Infraero, se é CB se é A se é capa ou camada de rolamento, qual é a energia de compactação e qual é a minha faixa de trabalho. Todos esses dados você encontra na 031 e na 043. Coloquei essas informações iniciais, eu venho aqui para a granulometria. E na granulometria eu vou colocar os dados, eu vou inserir os dados de cada um dos agregados da parte seca, né, que eu quero que componha o meu traço asfáltico. Então, aqui no exemplo, eu peguei uma brita zero, uma escória, né, que é um material um material que sobra, né, da mineração, então ele se torna um resíduo, um passivo ambiental. Então, existem muitos trabalhos na área da pavimentação que procuram utilizar isso, principalmente na região sudeste, na região sul, que há um enfoque aí de mineradoras, né, para se reutilizar esse material como um agregado, ele sendo inerte, claro, né, como um agregado que vai compor um traço asfáltico. Peguei uma brita 1 e um pó de pedra para me ajudar aí na parte dos vazios.
Então, eu vou colocar aqui o percentual passante de cada um dos meus agregados com relação a cada peneira granulométrica. Quais são as peneiras que eu vou utilizar? A de 1,5, a de 1 polegada, 3/4, meia, 3/8, 4, 10, 80, 40, 80 e 200. Quando eu coloco o percentual passante de cada um desses materiais, logo depois que eu fiz a granulometria, eu vou fazer o que nós chamamos de método da tentativa. É verdade. Você vai tentar, você vai, em uma proporção de 100%, né? Você vai colocar aqui, né, percentuais que no somatório deles, ele vai gerar aí 100% de um traço. 100% de um traço asfáltico. E você vai adequando e tentando colocar aqui valores percentuais de acordo com cada proporção de agregado que você quer. E eles têm que encaixar em uma faixa conforme a norma 031. A faixa que eu coloquei aqui, ó, foi a faixa C. E aqui do lado eu vou ter ainda também, ó, bem fraquinho aqui, a faixa de projeto e a faixa de trabalho. Então, a minha faixa de projeto é a minha faixa normativa, que está lá na norma, e vai depender de qual delas eu quero trabalhar, A, B ou C. Se é capa ou se é binder, né? Se é minha camada de rolamento. E aí eu coloco o que eu gosto de chamar assim de range, né? Ou o limite mínimo e o limite máximo para cada um desses percentuais na minha peneira. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, aqui a norma 031, então, por exemplo, se eu quiser trabalhar na faixa C, a minha tolerância, por exemplo, para a peneira número 200 é de 2% entre 2 e 10. Então, por exemplo, se o meu valor aqui, né, na minha faixa de trabalho deu 4%, então eu tenho 2 para mais e 2 para menos na composição do meu traço quando eu for trabalhar com ele na usina. Então, de 4 eu vou poder trabalhar até 2 e de 4 eu vou poder trabalhar até 6. E aí, é lógico, eu sempre vou seguindo os condicionantes da norma. Bom, eu vou tentando e a minha mistura teórica, né, a minha faixa de projeto teórica, ela tem que ir encaixando e eu vou observando. Então, observem aqui no gráfico, ó, à medida que eu fui tentando, por exemplo, se eu tirar 2% aqui, ó, o meu gráfico já muda. E eu só vou ter aí 98% de um total de 100%. Então, eu tenho que sempre trabalhar com o meu 100%. E o gráfico, ele vai alterando. Quando eu encontro uma mistura teórica, né, porque isso aqui é empírico ainda, eu estou calculando, eu estou tentando, que ela se encaixou bonitinho, né, dentro da minha faixa aqui de projeto, conforme minha norma, então agora eu vou trabalhar o que eu chamo de a minha faixa de trabalho, como eu falei, se está em 4 e o limite é 2 para mais e 2 para menos, então 4 menos 2, 2, 4 mais 2, 6. E aí eu vou colocar, de acordo com os valores que eu encontrei aqui e de acordo com o que está lá na minha norma com relação às minhas tolerâncias, os meus limites máximos e mínimos, eu vou colocar esse valor aqui, né? Então, eu vou colocando esse valor aqui. Então, por exemplo, aqui deu 4,1. A tolerância é 2, na peneira 200. Então, a minha faixa de trabalho mínima é 2,1, a máxima é 6,1. E assim eu vou verificando a tolerância e vou mudando aqui a minha faixa de trabalho. Ou seja, é até onde o meu limite que o meu traço, quando eu for calibrar a usina, eu estiver realmente trabalhando na íntegra, ela não pode fugir. E aí eu observo aqui, ó, então essa faixa, essa azul aqui, é a minha faixa conforme a norma. Então, você pode verificar, ó, que aquilo que eu calculei pelo método da tentativa, ele está dentro da minha faixa do meu projeto, conforme a norma,
Porém, né, ele não está aí conforme a média, que seria o valor ideal, o valor perfeito, na junção de todos esses agregados que eu estou trabalhando nessa parte seca. E aqui em laranjinha, minha faixa de projeto, cujo, né, a minha misturazinha, ela está toda dentro dela. Então, ok. Fazendo isso, eu vou para a parte prática de laboratório, que é fazer a separação desse material por percentual, né? Ou seja, eu vou trabalhar na composição desse meu revestimento asfáltico com 18% de brita 0, 40% de escória, 20% de brita 1 e 24% de pó de pedra. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com 5 kg desse material, então desses 5 kg, 18% é de brita 0, 40% de escória, 20% é de brita 1, 24% é de pó, e eu vou fazer a minha mistura seca. Então, como você trabalha numa usina de asfalto com valores em toneladas muito maiores, então, dentro dessa tonelada, essas proporções para você fazer a sua mistura seca. E aí nós vamos para a próxima etapa, que é a parte adicional do GPA. Nessa parte adicional, você vai colocar alguns dados da obra, né? Linkado com essa outra aba aqui, o que é que acontece? Já vai vir aqui o nome dos agregados. Você vai colocar aqui a origem, ou seja, a proveniência de onde que ele é. Ah, isso aqui é do britador tal, essa escória da mineradora tal. O CAP naquele Piauí sempre vem de Fortaleza, né? E aqui você vai colocar os dados do ensaio de densidade real e do ensaio de densidade aparente. Mas, para deixar o teu trabalho mais completo, o teu projeto mais completo, você também deve fazer o ensaio de equivalente de areia, o ensaio de desgaste e o ensaio de índice de forno, e o ensaio de equivalente de areia da mistura. Né? Você tem que pegar a sua mistura seca, você tem que pegar um valor X, sei lá, meio quilo, colocar nas proporções e fazer o ensaio de equivalente de areia. É lógico, dentro da graduação que o ensaio vai te permitir. Então, você tem que consultar a norma referente ao equivalente de areia. Aqui você vai colocar o nome do engenheiro responsável pelo projeto e o nome do laboratorista que vai estar te apoiando nessa parte prática. Aqui é como se fosse um quadro resumo, referente às peneiras, referentes à granulometria da tua mistura, né, da mistura teórica que você conseguiu encontrar pelo método da tentativa, e aqui a tua faixa de trabalho com relação a cada uma das tolerâncias. E aí nós vamos parte-se aí então para o laboratório para fazer essa mistura com o ligante. Mas antes, falta mais uma etapa. Vamos lá? O próximo passo, né, referente a você utilizar o GPA para você conseguir aí fazer o teu traço asfáltico, vem aqui nessa próxima aba chamada Marcha 1, onde você vai definir qual teores de ligante você vai trabalhar para você encontrar o seu teor ótimo. Por quê? O que é que Marshall pensou? Ele pensou assim, pô, galera, é o seguinte, eu não posso determinar simplesmente um valor X de ideal de ligante asfáltico que eu vá misturar, né, nessa minha parte seca aqui, que seria a parte da minha granulometria, e eu achar que vai dar de boa. Então, todo esse método, ele é realmente um procedimento experimental. Então, você tem etapas experimentais até você chegar no objetivo final da metodologia, que é você encontrar uma quantidade X de ligante que, misturada a essas proporções de agregados que você determinou, essa massa ela seja uma massa com características tanto físicas e mecânicas que elas possam ser suficientes para se executar um revestimento asfáltico e que esse revestimento, junto com as camadas de infraestrutura, ela absorva as solicitações, né, dos esforços do tráfego provenientes dessa via. Então, nessa parte do Marcha 1, o que é que você vai fazer? Você vai delimitar
por tentativa, teores de ligantes que estejam aí em um range. Você pode trabalhar a cada 1% de ligante ou a cada 0,5%, quantas você quiser, né? Aqui no GPA ele te proporciona 5 tentativas, e eu costumo trabalhar sempre no range entre 3, 3,5 até 5, 5,5. Visando assim o máximo de economia do ligante asfáltico. Por quê? Porque o ligante asfáltico, num traço asfáltico, ele é o insumo mais caro. Então, o que é que acontece? Eu vou trabalhar aqui, nesse meu exemplo, com o range de 3,5% de ligante, ó, ligante CAP 3,5, 4, 4,5, 5. Se eu quisesse aqui, eu colocaria 5,5, não tem problema. Aqui já, né, ele vem linkado aí, ele já traz aqui os percentuais de cada um dos agregados que você calculou lá na granulometria. E aqui embaixo, as densidades de cada um desse material, né, as densidades reais. Porque, antigamente, na metodologia Marshall, você encontrava o que nós chamamos de DMT, que é a densidade máxima teórica, ou seja, a densidade dessa mistura, levando em consideração as proporções que você vai utilizar de cada um desses materiais e a sua característica física principal, que é a densidade desse material. Então, você encontraria a densidade da massa, que é o DMT. Quando você dá um F2 aqui, ó, você vê qual é a fórmula que utiliza. Então, são as proporções que você tem de cada um dos agregados, né, em relação às densidades de cada um deles. E você vai achar aí a tua DMT para cada um desses teores de ligante que você determinou. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 2,5, o DMT já muda, ó, já mudou aqui, 2,731. Então, o cálculo é feito considerando a proporção de cada um dos materiais pela sua densidade. Hoje em dia, nós temos um ensaio chamado RAIS teste, ou densidade máxima medida, que nós chamamos de DMM. Lá no livro da Aliette, da professora Laura, ela tem GMM. Então, o que é esse DMM? É a densidade levando em consideração toda a massa, onde você faz o ensaio da massa. Você não faz o ensaio de densidade de cada um dos agregados. Então, no DMM, né, no ensaio do RAIS teste, você vai fazer o ensaio na massa. Como é que é esse ensaio? Resumidamente, você vai pegar essa massa, você vai destorrar ela fria, porque é lógico, né? O ligante é suscetível à temperatura e você só trabalha com ele no estado líquido em alta temperatura, assim, 150 graus, 140, 150, 160. E você vai destorrar essa massa já pronta e você vai utilizar em um equipamento que ele vai fazer o quê? Ele vai retirar todo o ar existente entre essa massa, né? Existem os vazios provenientes da compactação, né? No momento do acomodamento da massa asfáltica do agregado com o ligante asfáltico, e existe também um vazio referente que fica entre o ligante e a pedra. Então, o RAIS ele vai tirar, né, todo esse ar proveniente. Ele tem um equipamento específico, você coloca dentro desse equipamento, você vai colocar água destilada, você vai fazer uma série de pesagem antes e depois, e aí, por relação de peso, você vai encontrar a densidade da massa. Por quê? Fica fácil, porque a densidade da água é 1, você sempre está trabalhando com água. Na parte de laboratório de engenharia, né, sempre procura se utilizar água destilada justamente por causa da densidade e em temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, perere parará. E aí você vai fazer esse ensaio. Se você tiver o GMM, então você vai tirar essa fórmula aqui, você vai colocar o valor direto do GMM, e aqui, ao invés de DMT, você coloca GMM. Você fez isso, colocou aqui os valores, você vai calcular
para a quantidade de traço que você especificou. E lá na metodologia Marshall, vamos dar uma olhada na norma, né? Vai, minha filha. Aqui, ó, 0,43. Você, quando você vai confeccionar a massa, né? Preparação dos corpos de prova, tá aqui explicando tudo direitinho. Preparação da mistura, tananana, quais são os materiais que você vai utilizar. Então, aqui, eu vou deixar bem aqui nessa tabela, você vai seguindo o procedimento para você fazer os teus corpos de prova, de acordo com o peso que você vai utilizar. A norma, ela fala que cada corpo de prova deve ter, em média, aí, 1.200 gramas. Então, aqui você vai trabalhar, por exemplo, com 3 corpos de prova em cada um desses teores. Então, 1.200 gramas, você vai ter que pegar um material com 3.600 gramas, de acordo com as proporções, a granulometria que você calculou, mais a proporção do ligante. Aí você vai fazer essa pesagem, vai fazer a mistura dos agregados, vai levar para um tacho e para uma placa aquecedora, né? Não posso falar fogão, agora a gente utiliza placa aquecedora. E você vai adicionar a quantidade de ligante referente aos 3.600 gramas, né? Referente a um percentual de 3,5%. Você vai aquecer esse material, você vai misturar. Antes você tem que fazer um pré-aquecimento da parte seca do agregado em estufa. Você mistura e depois você compacta a uma energia de compactação de 75 golpes por face. Então, 75 lá no soquete macho em uma face, vira o corpo de prova, mais 75 golpes. E aí, você molda os 3 corpos de prova para 3,5, 4, 4,5, 5%. Fez isso, deixa eles guardadinhos no molde, espera 24 horas para desenformar. Desenformou, o corpinho de prova bonitinho, fica bem bonitinho. Você vai fazer a primeira coisinha que ele está pedindo aqui embaixo, depois da DMT, ó. DMT ele calcula. Você vai fazer a pesagem ao ar, a pesagem imersa. E hoje em dia também você faz, hoje em dia não, já há muito tempo você faz para ter dado de absorção, você faz a pesagem seca e saturada. Tirou do imerso, pegou uma toalhinha, secou com muito carinho o teu corpo de prova, pesou novamente ao ar para você ter o valor da absorção. Por quê? Absorções muito altas indicam que alto volume de vazios, e você não quer isso. Se você tiver volume de vazio muito grande, você tem que fazer um procedimento de parafinagem do teu corpo de prova, que aí já é uma outra aula. Determinou os pesos ao ar e imerso, você também vai fazer o quê? Vai tomar as medidas diametrais, diâmetro do teu corpo de prova, e as medidas da espessura. Então, a espessura média diametral, ou seja, a espessura dividida por 2, mais a tua espessura média, a altura do teu corpo de prova. E aí, quando você coloca aqui, ele já te dá um valor médio. Aqui também, quando você coloca peso ao ar e peso imerso, ele também te dá um valor já de densidade aparente. Densidade aparente é legal porque quando você coloca ele no gráfico, você consegue observar se você conseguiu ter um controle na hora da compactação, é muito importante. E há sim diferenças da compactação manual para a compactação mecânica. Minha recomendação como laboratorista: se você está fazendo um traço pela metodologia Marshall e você começou com a compactação manual, vá com ela manual até o fim. Se você começou com a mecânica, vá com a mecânica até o fim. Não mude, porque a energia de compactação, a força que você utiliza, apesar de soltar, a gravidade, perere, parará, ela é diferente. Quando nós fazemos isso aqui, nós então vamos ter aí, olha só, os dados de vazios, de VCB, de VAN e de RBV. Quais são os principais aqui dentro de todas essas nomenclaturas? Relação betume vazio, né? E
o volume de vazios. Aqui você vai colocar a constante do anel dinamômetro da prensa que você vai utilizar para fazer o ensaio de estabilidade. E é lógico, a quantidade de golpes que você calculou. Beleza. A partir daqui você vai para onde? Vai pegar teu corpo de prova, que ele já deu aquela secadinha, né? E depois que você mediu, e você vai fazer um ensaio de estabilidade Marshall. Na prensa Marshall, com o pórtico Marshall, aquele assim, ó, aquele que envolve o corpo de prova todo. Então, você vai fazer esse ensaio. Lembra que tem que ter o quê? Um banho-maria. Esse banho-maria em temperatura de 60 graus, em torno de 20 a 30 minutos. Não lembro de cabeça aqui da norma. Você vai deixar os corpos de prova nesse banho por esse tempo. Chegou nesse tempinho, você vai executar o ensaio. Quer ver como é que é o ensaio? Vamos lá dar uma olhada? Já expliquei então, né? O que é que você tem que preencher aqui tudo nessa aba do Marshall 1. E eu trouxe aqui um dado real de um ensaio feito, todo aquele passo a passo que eu expliquei, né? E aqui foram utilizados, né, a tentativa de um teor de 3,5, 4,5 e 5,5, variando 1% entre eles. Então, foi feita a mistura, calculada as densidades reais, toda aquela Leroy toda, todo aquele procedimento, tudo feito com muito cuidado, com bastante observação, com bastante controle no laboratório. E aí, aqui foram colocados, né, os valores de pesagem, os valores de espessura diametral, né, não esquece do valor médio, que é o valor médio, a espessura média aqui, o dado da constante do anel dinamométrico da tua prensa, os valores de estabilidade, a leitura da prensa e o fator de correção pela espessura, o valor da fluência, se você tiver determinado, ou da deformação, isso você muda aqui, né, deformação, e os valores de resistência à tração, a leitura da prensa e os cálculos para MPa. Nesse aqui, eu vou abrir só uma observação, que aqui foi considerado GMM, que é o mais indicado. Você fazer a densidade real da máxima e não calcular, né, pela densidade máxima teórica, né? Se você não tiver como fazer o RAIS, então você muda aqui e coloca o DMT. Aí, feito tudo isso, preenchido todo o Marshall 1, você vem para a análise dos gráficos. Você tem aqui uma tabela resumo, né, onde eu tenho os teores percentuais de ligante e os valores correspondentes a cada um desses percentuais. Por quê? Eu gero o gráfico e eu consigo determinar os valores entre os teores 3,5 e 4,5. Então, por exemplo, o valor de 4, eu venho aqui, eu determino pelo gráfico. Então, você não precisa fazer todos, né? Precisa fazer de meio em meio. Você pode fazer de 1 em 1, claro, com bastante cuidado, observando todos os critérios de execução dos ensaios. Mas a minha atenção aqui para vocês é justamente esse gráfico aqui, que é a relação, né? A relação betume vazios pelo volume de vazios. Então, como é que você faz? Para quê? Para calcular o teor ótimo de CAP. Então, você vem aqui, ó, você tem um range de 3 a 5, que é o valor mínimo e o valor máximo. Aí, você vem aqui, ó, na linha do gráfico de volume de vazios, e você vai pegar aqui, ó, o valor mínimo em torno de, sei lá, 4,2, e o valor máximo aqui de 5,1. Aí você coloca aqui, ó, mínimo e máximo. 4,20, 5,1. Mesma coisa você vai fazer aqui, ó, no gráfico do RBV, né? O valor mínimo aqui, né? Você, no cruzamento aqui, você tem, acho que 4,6 ou 4,5. Eu botei 4,5 aqui, deixa eu ver. Ele vem aqui, bateu aqui, ele dá quase 4,5, né? Eu coloquei 4,5 e aqui o valor máximo no 82, aqui está em torno de 5,51, coloquei 5,1. E aí,
você vai tirar o valor médio entre eles, porque o TO ótimo, ó, ele diz aqui, ó, o TO ótimo é a média dos vazios mais a média da RBV dividido por 2. Então, você pega aqueles dois, ó, dá 4,8. Quando você coloca 4,8 aqui, ele te diz o seguinte, ó, o TO mínimo de CAP está com faixa de segurança de mais ou menos 0,2 em relação ao cruzamento vazios RBV. E a observação 3, que é importante, o TO ótimo de ligante está com faixa de segurança de 0,3. Então, eu posso trabalhar aqui, né, até um mínimo de 4,5 e aí estourando a um máximo aí de 5,1 para não falhar na calibração da tua usina. Então, você coloca aqui, ó, ele em 4,8, ó, já coloquei aqui. Você mexe essa linha aqui, você coloca em 4,8, deixa eu botar aqui. E aí, olha só, você tem os valores referentes a cada uma das características. Você coloca aqui, aí vamos colocar, ó. Massa específica aparente. Vamos lá aqui. 2.510. Aí você vem aqui. Eu botei 2.520. Eita, menino. 2.510. Ui, gente. Peraí que faltou um ponto. 2.510. O volume de vazios, bem nesse range aqui, ficou no 3,5. Tá aqui. O RBV ficou bem na faixa, né? Ficou aqui em torno de 77, tá? Aqui coloquei. A estabilidade, vamos lá na estabilidade. Eita, da estabilidade Botsol, acima de 500, né? Conforme a norma. Então, 800, 820, 840, aí 860. Eu botei 850, vou botar 60, porque agora eu tô de óculos. Não coloquei nada de fluência e o meu van tá aí, aqui, botei 15,5, 15,5. Por que eu não estou analisando a fluência? Porque a norma não me pede mais, né? A norma ela foi atualizada em 2006, ela não leva mais assim em consideração a fluência. Eu posso colocar aqui um dado de deformação. E aí, então, eu vou colocar aqui, ó, 4,8. E aí, ele já me dá aqui as proporções de cada agregado, levando em consideração, ó, o TO ótimo de ligante. E aí, eu concluí, então, o meu estudo para a determinação do meu TO ótimo, conforme o traço que eu determinei lá na frente na granulometria. Lembrando que esse aqui é um outro exemplo, já todo feito. Aquele que eu estava antes é um que eu coloquei valores aleatórios, mas resolvi mostrar um valor aqui de um ensaio já feito, um estudo todo completinho, e que esse estudo aqui ele foi levado à frente em um trabalho acadêmico, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, tirem suas dúvidas, deixem qualquer comentário aí embaixo, e a gente espera uma próxima oportunidade para se ver. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!